Tudo começou lá atrás, na Grécia Antiga, e meados de 500 a.C. Os gregos, eles acreditavam que o corpo era uma expressão máxima de beleza e força. Os escultores da época, como Fidias e Policleto, moldavam estátuas de guerreiros e deuses com proporções perfeitas. Essas estátuas, galera, não era só arte, era o primeiro ponto do que era um físico ideal perfeito. E basicamente foi o primeiro físico ideal da história. Homens como Hércules e Aquiles, eles representavam o símbolo da força e da masculinidade. E foi mais ou menos nessa época aí que surgiu o primeiro conceito de corpo treinado, proporcional e harmonioso. Mas o fisiculturismo moderno, o esporte que conhecemos nos dias de hoje, ele começou 2000 anos depois dessa época. No final do século XIX, um homem conhecido como Eugen Saddam, nascido na Prússia, a atual Alemanha, ele se tornou o pai do fisiculturismo moderno. E vê que engraçado, Saddam, ele ficou na pira de ter um corpo o mais próximo possível daquelas estátuas gregas feitas lá atrás. Ele estudava muito proporções, ângulos e simetria. E ele começou a treinar com pesos, o que na época, no século XIX, não tinha, a galera nem imaginava nisso. E logicamente que não demorou muito para ele virar uma sensação. Ou seja, ele subia nos palcos da Europa para apresentar o físico dele e o público ficava em choque com aquele shape. E ele fazia algo que ninguém nunca tinha visto antes. Ou seja, ele tinha um físico o mais próximo possível daquelas estátuas gregas, e quando ele apresentou isso para as pessoas olharam e ficaram estateladas. Elas adoraram, inclusive. Em 1901, o tal Saddam, ele organizou o primeiro campeonato de fisiculturismo da história. Aconteceu em Londres e o nome foi The Great Competition. E basicamente, os competidores eram julgados por simetria, proporção e estética. E basicamente foi ali, nessa primeira competição, em 1991, em Londres, que nasceu o que nós vemos hoje, o esporte do fisiculturismo. E não demorou muito para Saddam virar um ícone, né, galera? Hoje, o troféu do maior campeonato que nós temos hoje de fisiculturismo, o Mr. Olympia, leva o nome e a imagem dele, o Saddam Trophy, e tem a imagem de Saddam. Depois de Saddam vieram nomes como Steve Reeves e Reg Park, e eles foram os primeiros a pegar esse físico estético que veio da Grécia Antiga, que Saddam levou para os palcos. Eles pegaram esse físico aqui e levaram para as telas do cinema. Mas foi nos anos 60 e 70 que realmente o fisiculturismo explodiu. O nosso querido, um dos maiores embaixadores do fisiculturismo da história, Arnold Schwarzenegger. Arnold, ele veio da Áustria, se mudou para os Estados Unidos e mudou o jogo do fisiculturismo. Ele tinha carisma, proporção, volume, simetria. Ele levou o esporte do fisiculturismo de forma efetiva para as telas do cinema e para a capa de diversas revistas e jornais. E com Arnold, o Mr. Olympia se tornou um espetáculo mundial, porque ele era um ator muito conhecido e um fisiculturista muito conhecido. E através de Arnold foi que criou-se o documentário Pumping Iron em 1977. E o Pumping Iron mostrou ao mundo o que era realmente viver do fisiculturismo. Inclusive eu assisti esse documentário e adorei. E essa é a chamada Golden Era, quando pessoas como Arnold, Frank Zane, Frank Columbi, Sergio Nubret, eles ajudaram a criar um padrão estético, a popularizar o fisiculturismo e a levar o fisiculturismo para cada vez mais pessoas. Nos anos 90 e 2000, o fisiculturismo mudou um pouco, galera, porque a busca, ela deixou a sua essência, que era estética, e virou uma parada de extremidades, de pessoas gigantes, de físicos absurdos de grande. Logicamente que nessa época começou-se a abusar de hormônios e esteroides, de abusar de drogas cada vez mais pesadas. E essa foi a época de Dorian Yates, Ronnie Coleman e Jay Cutler. Os físicos maiores, mais densos e cada vez mais secos. E basicamente nessa época o foco era tamanho e condicionamento extremo, aqueles físicos realmente impossíveis
de ser almejados, pelo menos para pessoas com genéticas normais. Ronnie Coleman, gente, chocou o mundo subindo num palco seco com 130 quilos. E nessa época foi uma época de divisor de águas para o esporte, porque tinham pessoas que odiavam e que achavam aquilo ali desumano e louco, extremo e feio. E já tinham pessoas que amavam e que adoravam e que gloriavam esse tipo de físico. E o fisiculturismo foi evoluindo. Mas antes de falar como que foi o fisiculturismo hoje, eu quero te falar o seguinte. Se você é um cara que gosta de um físico estético, se você é um cara que quer ter a barriga trincada, você precisa de um acompanhamento. Você precisa comer bem, treinar bem, fazer tudo muito certinho. E eu posso te ajudar nisso. Eu tenho minha consultoria online, que nós geramos diversos resultados incríveis, como esses aqui que estão passando. E você pode sim ter um físico estético como você sempre sonhou. É só fazer o certo com o direcionamento certo. Link aqui na descrição do vídeo. E hoje, gente, o fisiculturismo ele é muito mais do que um esporte, ele virou quase que um movimento. Surgiram novas categorias como Men's Physique, Classic Physique, Wellness, Bikini, e cada categoria com seu padrão, englobando cada genética, englobando cada estilo de físico, cada estética específica. Basicamente, a ideia hoje é mostrar que todo tipo de físico pode ser competitivo num palco de fisiculturismo. Por isso que se criaram tantas categorias. E hoje em dia a gente mantém a essência que o grande Sandon criou no começo. Um físico forte, simétrico e estético. E a gente vê isso com atletas como Chris Bumstead. Era forte, simétrico e muito estético. Ele não é tão agressivo, não tem um corpo tão gigante como o Ronnie Coleman da vida, mas é um físico mais estético e mais simétrico. E o Chris Bumstead, eu acredito que pensando em Classic Physique, foi o maior nome da história da categoria, levando diversas vezes o Mr. Olympia. E atletas como o Chris Bumstead fizeram com que o fisiculturismo voltasse a ser almejado e a ser assistido por todo mundo. E hoje estamos na era Ramon Dino. Logicamente, Chris Bumstead se aposentou e Ramon hoje é o pai da Classic Physique. Hoje em dia temos muitas outras categorias, mas eu acredito que a categoria mais almejada e mais assistida, pensando em físico estético, é a Classic. E aí você consegue perceber que da Grécia Antiga até os dias atuais, o fisiculturismo não é só puxar peso e tomar bomba. O fisiculturismo ele tem muito mais um ideal estético e de corpo perfeito do que apenas treino e drogas e rock and roll. Ele é um esporte muito mais visando arte e filosofia do que outras coisas. É um esporte que busca sempre o físico perfeito. E a história do fisiculturismo continua sendo escrita. No Brasil, cresceu muito de uns tempos para cá com o Renato Cariani, e no mundo continua crescendo. E agora vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. O que será que vai acontecer com o fisiculturismo nos próximos anos? Tem algum palpite? Será que ele vai crescer? Será que ele vai cair? Deixa aqui embaixo nos comentários, deixa a tua opinião, fala pra gente o que é que tu acha. Na minha visão, ele só tende a crescer. E o mais legal, eu vivo isso. Já competi no fisiculturismo 2 vezes e eu amo esse esporte. E se gostou desse vídeo, se gostou desse estilo de vídeo, faz o seguinte, curte aqui embaixo, liga o sininho, deixa nos comentários que você gostou do vídeo e vamos ficando por aqui. Tem outros vídeos aqui interessantes também que você pode estar assistindo, está acompanhando aí todo o nosso trabalho. É isso, até a próxima, galera. Se quer rir, tem que fazer rir, hein? Chama!